Lá, então, estamos no final dessa aula aqui. Bom, quais são as principais características aí, né, do SGDB? Ele precisa fornecer para a gente controle de redundância. Controle de redundância é o seguinte, justamente não deixar que a sua informação duplique, né, de forma exagerada, ou melhor, sem redundância. Isso seria o melhor caso aí, né? Redundância de dados sempre é ruim, certo? Se ela não for controlada, tá? Então, se você tem muita redundância, você não vai saber uma hora o que é o dado certo e o que é o dado errado. Correto? Então, o banco de dados, se ele estiver bem modelado, se ele estiver bem estruturado, ele é para evitar essa parte de redundância. Compartilhamento de dados. As informações devem estar disponíveis para qualquer número de usuários de forma concomitante e segura. Bom, compartilhamento de dados é o que então, pessoal? Mais de um usuário pode estar consultando ou alterando dados ao mesmo tempo, correto? No arquivo do Word normal, se ele estiver em rede, o que acontece? Se você entrar no arquivo e uma outra pessoa tentar entrar para editar, a própria rede ele vai falar que o arquivo está sendo editado, não vai? E aí ele não deixa o segundo cara editar, enquanto o primeiro cara que acessou está editando lá. No banco de dados, isso daí não pode acontecer muito. Ele precisa trabalhar com vários usuários ao mesmo tempo. Tá? Então, eu tenho um usuário, o segundo poderia tecnicamente também ler dados ou alterar dados da minha base. Não necessariamente do registro que ele está lá alterando. Tá? Da linha que ele está alterando, mas se for uma outra linha ou uma outra tabela, sem problema. O banco ele tem que gerenciar isso daí também. Controle de acesso, né? Necessidade de saber quem pode realizar tal função dentro do banco. Não é qualquer pessoa que pode inserir dados. Somente clientes nessa tabela. Não é qualquer pessoa que pode consultar dados ou excluir dados. Somente o departamento Z. Quem tem que fazer isso daí é o controle de acesso da base. Mas aí, esse tipo de controle seria mais do software e não do banco de dados em si. Do banco mesmo. Você pode ir lá e determinar que eu quero o quê? Desenvolvedores. Os desenvolvedores não podem criar tabela. Você vai lá e configura isso. Só quem pode estar criando tabela são os DBAs júniores e plênios. Às vezes pode fazer uma coisa para inserir. Se a gente não quiser que ele faça, a gente nem dá acesso a fazer select. Cara, é um controle muito ferrado. Bons bancos de dados dão essa opção. Tá? Dá para você pegar e limitar ele realmente, o que você precisa. Tá? É igual o Windows mesmo. Quem administra sistemas Windows, né? Ele não quer que você crie pasta na área de trabalho. Você não tem permissão e acabou. Determinado grupo pode só escrever no C2./arquivos. Beleza, só escreve lá. Determinado grupo só pode ter cota de disco de 10 GB e acabou. O Windows consegue controlar tudo isso. Tá? O nível de um banco de dados, de bons bancos de dados, tá? Chega a esse ponto. Você controlar quase tudo mesmo. Tá? Bom, esquematização. Relacionamentos devem estar armazenados no banco de dados para garantir a facilidade do entendimento e modelo e aplicação do modelo. A integridade das informações deve ser garantida pelo banco de dados. Esquematização tem a parte de esquema. A gente vai ver que é a parte realmente de criação das tabelas, relacionamento entre elas e população dos dados. Tá? A população dos dados é popular realmente, é inserir dados dentro das tabelas. Backup e cópias de segurança, deve haver rotinas específicas para realizar a cópia de segurança de dados armazenados. No caso de bancos comerciais, essas rotinas elas são o quê? Já embutidas na sua base de dados. Tá? O próprio SQL Server tem nele mesmo, né? Embutido lá a parte de cópia e restauração. O Oracle também, né? O RMAN, no caso aí, para pegar e manipular a cópia de segurança. Tá? Segurança é um fator que muito diferencia de bancos de dados de outros. Os bancos de dados free
possivelmente eles não vão ter um nível de segurança tão apurado quanto os bancos de dados comerciais. Tá? O DB2 da IBM é um banco bem respeitado, principalmente em ambiente Unix. Tá? Ele é muito seguro também. Tanto é que banco financeiro, Itaú, Bradesco, tá? Usa DB2. Tá? E Oracle, hoje o Oracle também está com bastante empresa, né? Mas DB2 é da IBM. É da IBM, é um banco de dados da IBM. Né? Então, esses bancos de dados, o DB2 em si ele é menos comercial, vamos dizer assim, que o da Microsoft. Mas para empresas financeiras, não trocam. Basicamente, vai ser ele que vai estar lá no Unix e vai ficar com ele. Professor, Oi. no Brasil, qual que é o mais recomendado? Aqui eu digo, Oracle. Cara, não é no Brasil, é o quanto a empresa consegue pagar, basicamente. Então, mas qual que é tipo, mais comum no Brasil? O SQL Server. E o MySQL, né? Os dois são bem utilizados, pelo que eu vejo, pelo menos. Né? Assim, você pode estar em dois nichos, tá? Quando você escolhe um produto. Mesmo em programação, ou mesmo sistema operacional. Ou você está com a maioria, que geralmente você ganha menos, né? O valor hora do profissional é menor, né? Mas em compensação você tem mais trabalho. Então não falta, é mais difícil de faltar. Ou você está na minoria, né? Mas a sua valor hora é maior, porque são menos profissionais. Então tem área para os dois. Só que isso que é foda, professor. Às vezes você vai querer trabalhar com mais raro, mais difícil de encontrar, e não acaba encontrando trampo, aí você se fode. Então, por isso tem que saber os dois. Não tem jeito, pessoal, é difícil, tá? Aí é uma escolha bem pessoal de como vocês querem trabalhar. É muito difícil eu julgar. E eu não posso fazer isso por vocês, tá? Eu gosto muito de Microsoft, particularmente. Gosto muito de Microsoft. Só que eu estou estudando Oracle agora. Estou começando a estudar, tirar certificações, então, enfim, não tem jeito. Você tem que estar um pouco dos dois mundos aí. Bom, o objetivo de um banco de dados relacional é armazenar um grupo de objetos de dicionário de dados de forma a tornar rápida e segura a manipulação das informações contidas nesses objetos. Como objetos podemos entender tabelas, visões, índices e até mesmo procedimentos e funções que estejam armazenados no banco de dados. Bom, num banco de dados então, né, vai existir uma série de objetos lá dentro. Esses objetos são tabela, visão, índice, procedures, functions, tá? Do mesmo jeito que vocês criam objetos numa linguagem de programação, tá? Esses pedaços, vamos dizer assim, de códigos ou componentes são os objetos dentro de uma base de dados. Para um banco de dados, hoje como SQL Server ou Oracle, tá? Criação de usuário, um usuário é um objeto. Uma tabela é um objeto. Uma procedure é um objeto. Uma função, qualquer coisa é um objeto. Você tratar dentro dele para dar segurança, certo? Para permitir ou não acesso e assim sucessivamente. Tudo bem aí, pessoal? Perguntas? Não? Tranquilo. Bom, vamos lá então agora para a aula 2. Então,